em São Paulo. O Pedro Duran segue nessa apuração, trazendo sempre novidades aqui pra gente. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já. Vamos agora falar de economia aqui no Novo Dia? Naquela interseção política e economia, porque vamos trazer uma declaração do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ele foi às redes sociais para falar sobre a retenção de dividendos da empresa. E aí ele trouxe a seguinte postagem que você vê aí agora em tela. O mercado ficou nervoso esperando dividendos cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. E aí eu vou aqui só trazendo alguns trechos. Falar em intervenção na Petrobras é querer criar dissidência, especulação e desinformação. Já vou ali para mais um parágrafo mais abaixo, quando ele diz: é legítimo que o Conselho Administrativo se posicione orientado pelo presidente da República e pelos seus auxiliares diretos, que são os ministros. Foi exatamente isso o que ocorreu em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários. E mais ao fim ali ele coloca: somente que não compreende ou propositalmente não quer compreender a natureza, os objetivos e o funcionamento de uma companhia aberta de capital misto com controle estatal pode pretender ver nisso uma intervenção indevida. A gente vai falar sobre isso então com a Débora Oliveira, que está aqui ao meu lado. Débora, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol, para você e para todo mundo aí que está nos assistindo. Vamos lá, Débora, porque Jean Paul Prates começa ali aquela postagem falando que o mercado ficou nervoso quando houve a retenção desses dividendos. Como é que o mercado, então, encarou essa declaração do presidente da Petrobras? Ficou nervoso de novo? Pois é, a gente vai conseguir. Ele fez esse Twitter ontem à noite, né? Vamos ver como vai ser ao longo desse dia. A Petrobras ontem acabou fechando em queda novamente. E realmente, se olhar pelo lado que, olha, a União é realmente o majoritário nessa história toda, não está de todo errado o que o Jean Paul Prates disse. O questionamento que vem, e aí vem por parte dos minoritários, que quando veio essa decisão lá no Conselho de que eles iriam reter os minoritários ali do Conselho, questionaram a falta de detalhes e por isso voltaram contra essa retenção, porque disseram que faltava detalhes sobre essa questão dessa retenção, sobre esse fundo, e por isso veio esse questionamento. Não há problema de que se tenha uma orientação da União. A questão é não manter também práticas de boa governança corporativa que toda empresa deve manter e que a gente sabe que pelo histórico de gestão lá de trás não é dos mais favoráveis e por isso vem essa preocupação do mercado. Ou seja, é um posicionamento talvez ali de Jean Paul Prates querendo dar uma sacudida, porque a gente viu as ações caindo bastante, caindo forte, e continua ontem, caiu novamente, as duas ações da Petrobras caíram novamente e segue o mesmo impasse, Carol. Ainda não há nada definido, inclusive a gente tem uma reunião para poder acontecer, uma assembleia em abril, onde já existe uma especulação de que ali ainda não vai ser nada definido em relação aos dividendos da Petrobras, dividendos que dividiram não só o Conselho Administrativo, mas o próprio governo. A gente sabe que pelo lado do Ministério da Fazenda, parte ali se preocupa porque esse dividendo também seria importante para atingir a meta fiscal, né? Então existe uma divisão realmente em relação a isso, mas eu acho que na história quem ficou mais nervoso aí foi Jean Paul Prates, de vir até o Twitter fazer praticamente um desabafo, né? Que foi o que foi feito, né? Inclusive a Débora vai trazer para a gente um levantamento sobre o peso da distribuição desses dividendos da Petrobras quando a gente olha para os números como um todo, né, Débora? Exatamente, porque olha só, a gente sabe que a Petrobras, no ano passado, ela figurou na lista de uma das maiores pagadoras de dividendos, Carol, inclusive sendo a segunda empresa maior pagadora de dividendo no mundo. Essa realidade mudou completamente. A gente tem um levantamento aqui da Janus Henderson Global Dividend, é uma gestora britânica e eles sempre tem todos os anos eles fazem esse levantamento mostrando quanto que a gente teve de pagamento de dividendo no ano, quais as maiores pagadoras de dividendo e o que a gente tem de perspectiva pela frente. Nesse ano de 2023, a gente teve um aumento de 5% no geral de pagamentos de dividendos que foram pagos no mundo inteiro. Mais de 1,5 trilhão de dólares que foram pagos. 86% das empresas que pagam dividendo, elas expandiram ou mantiveram pelo menos, mas a grande maioria, elas expandiram o tanto de dividendo que foi pago. Aí vindo então para a realidade dos países, o que acontece? A gente teve os Estados Unidos como o maior pagador de dividendo, figurando ali, né, no topo do ranking realmente e vem crescendo, vem surpreendendo. No quarto trimestre deslanchou realmente, o que traz uma mudança de cenário, perspectiva muito positiva para esse ano. A Microsoft passou a liderar novamente esse ranking. Empresas de tecnologia já ia aparecendo, ou seja, agora a Microsoft é a maior pagadora de dividendo no mundo. Só que o Brasil foi o que teve a maior queda em dividendos. Por quê?
puxado pela Petrobras, que aparece aqui ó, na lista, ó. Os maiores cortes de dividendos vieram das empresas da BHP, que é uma petrolífera também, Rio Tinto, que é uma mineradora, Intel, AT&T e a Petrobras, que foi uma das que mais cortaram os dividendos e isso acabou impactando, puxando inclusive o ranking da América Latina. Se não fosse esse corte que a Petrobras e que também a Vale, porque isso também ajudou a impactar o pagamento de dividendos, o aumento, na verdade, a gente teria a América Latina deslanchando, porque o México pagou muito dividendo. Ou seja, essa decisão da Petrobras e também da Vale fez com que o Brasil puxasse e apagasse também o setor bancário, que foi o que mais pagou dividendo no mundo inteiro. Eu trago aqui na próxima lista, só para poder a gente ver, por curiosidade, para vocês entenderem como que está esse ranking agora no mundo. Microsoft é a maior pagadora, a Apple está no segundo lugar agora, de maior pagadora de dividendo, ExxonMobil que entra aí nas commodities, a gente tem um banco de construção lá na China e também a PetroChina, ou seja, a gente tem o setor de commodities, principalmente energia, petróleo, ainda com bom pagador de dividendo e com boa perspectiva de pagamento para esse ano, Carol. E quando você fala do petróleo, é até interessante, né, Débora? Porque o petróleo, ele teve uma alta muito grande quando começou o conflito na Ucrânia. E ali as petroleiras, quem trabalha com a commodity, todos observaram os lucros aumentarem e muito. Foi o caso, inclusive, da Petrobras. O barril chegou a passar dos $100. Pois agora né? houve uma estabilização e mesmo assim o petróleo segue ainda lucrando segue, bastante. Sim, e segue sendo uma fonte de energia independente de muitos setores e muitos países e por isso ele consegue também ter esse bom resultado. As empresas petrolíferas conseguem ter esse bom resultado com pagadores de dividendos. Agora, não mais a Petrobras nessa lista, não aparece mais nem entre as 20 primeiras do ranking, viu, Carol? Jean Paul Prats fala em adiamento e reserva. É crise que a gente segue acompanhando da Petrobras com a ajuda da Débora Oliveira e também dos nossos analistas de política, porque é assunto aí que mexe com esses dois setores. Pois é, obrigada, Débora, até já. Até mais. Vamos com o fato